Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mente Empreendedora. Esse programa que foi desenvolvido para quem quer crescer, evoluir, desenvolver. E hoje, no Mente Empreendedora, a gente vai receber o Jonathan, que já soma cerca de 8 anos de experiência, desenvolvendo projetos inovadores. Casado com a Isadora, pai do Maurício e com mais um filho a caminho, ele é movido pelo desejo de construir empreendimentos de grande sucesso e reconhecimento nacional e internacional. Sua trajetória empreendedora começou cedo, aos 13 anos, já trabalhava com design, criando capas e logos para YouTube. Apaixonado por viagens e por explorar novos lugares, Jonatas traz consigo uma visão de futuro ousada. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio número 7 do Mente Empreendedora. Jonathan, eu quis trazer você aqui, já estava um tempo pensando em trazer você, porque muito se fala da geração Z. Sim. Essa geração, e eu ouço as pessoas falando muito mal da geração Z. Isso me dói um pouquinho, porque a gente também tem muitas pessoas boas aparecendo aí. Muita gente que está à frente, desenvolvendo projetos incríveis. Então, conta um pouquinho pra gente da sua história. Perfeito, Bruna, vamos lá. E realmente, né, hoje quando a gente fala de geração Z, a gente logo pensa nas pessoas que ficam na rede social postando várias coisas, né? Só que, bom, desde que eu me conheço por gente, e até na época dos meus pais e tudo mais, quem era empreendedor se destacava. E mesmo assim a gente sabe que era a menor porcentagem, né? Não era todo mundo que nascia preparado, porque olha, na minha trajetória como empreendedor, às vezes eu sinto falta de ser CLT. Então, a questão não é só a geração. Eu creio que assim, a geração Z, ela tem muito mais excesso de informação do que a maioria das gerações. Então, enquanto muitos nasceram e depois que veio o celular, a internet, a geração Z já nasceu nessa era da tecnologia, né? Só que um pouco da minha trajetória, o que influenciou bastante nisso foi justamente aquilo que você falou inicialmente. Eu comecei com meus 13 anos trabalhando. Então, eu já nasci sentindo a independência que o poder aquisitivo, o trabalho e o empreendedorismo traz para você, né? Na época que eu comecei, estava na fase dos YouTubers, onde que tá todo mundo ficando famoso, todo mundo crescendo. E nisso eu quis entrar na jogada também, né? Queria ter uma vida daquela, só que eu me encontrei em outro lugar, né? Então eu vi meus colegas querendo fazer também, eu aprendi a fazer a logo do meu canal, a capa do meu canal, tudo bonitinho. E graças a isso, eu pensei, opa, eu tenho uns amigos que também estão querendo isso, então eu vou cobrar uns R$50 aí de cada um para fazer uma capa e um logo. E assim, foi o meu primeiro contato com esse empreendedorismo, entendeu? Eu realmente entender que eu podia fazer as coisas ditando as regras, em vez da pessoa me passar uma regra que eu teria que seguir. E foi assim que eu comecei, né? Depois eu me deparei com o CLT da vida, tudo mais. Só que em vários lugares eu me deparei com uma coisa que não me deixava quieto, que era sempre o teto. Quando você trabalha para os outros, você tem um teto. Você tem uma limitação. Você chega em um lugar onde que escalar às vezes fica mais difícil. E muitas das vezes você tem que seguir a ideia dos outros e não a sua. Você não consegue ser 100% autêntico. Então, nisso que eu me descobri. Que eu realmente nasci para ser um empreendedor. Então, minha trajetória foi um pouco assim. O que me deu muita responsabilidade, mesmo sendo uma pessoa da geração Z, foi justamente ter ido trabalhar cedo. Meus pais também influenciaram muito nisso. E além de ter tido contato cedo com o empreendedorismo, fui pai cedo também, né? O Maurício ele já está hoje completando 5 anos, né? Ele completou no dia 31 de julho. Então foi aquele choque de responsabilidade que teve que vir para ontem, né? Não tinha tempo de eu crescer ainda. Eu tinha que crescer naquele exato momento. Porque tinha uma vida crescendo agora que depende... durante o processo. Exatamente. Tinha uma vida dependendo de mim, né? Então... esse foi um pouco da minha trajetória até chegar aqui, onde que eu tô. Então, você falou aí, que eu achei muito bacana, que você foi vendo seus amigos fazerem vídeos para o YouTube. Sim. E você viu uma oportunidade de, peraí, eu posso fazer vídeo também, mas eu posso vender capa, né? E arte para esse pessoal que está fazendo vídeo. E você conseguiu monetizar. Como você monetizou isso lá no iniciozinho
E o que deu, assim, na sua cabeça para você falar, não, eu vou fazer isso aqui, eu consigo? Porque a gente vê hoje, Jonathan, e eu vejo muito isso, porque eu trabalho com recrutamento e seleção, faço desenho de perfil comportamental e vejo que você falou aí, não é de geração Z, mas às vezes quem é mais velho tem um comportamento da geração Z. Sim. E quem é da geração Z tem um comportamento de quem é mais antigo. E o que eu vejo aqui? Vejo que as pessoas estão despreparadas, sendo que hoje a gente tem muita informação, muito Sim. conteúdo. Se eu quero construir alguma coisa e eu quiser aprender sobre algo, hoje a gente tem um leque gigantesco de informações gratuitas para a gente buscar. E aí você foi buscar essas informações, como que te deu esse estalo lá no início, enquanto as pessoas estão ali perdendo tempo com algumas coisas que não vão trazer retorno para elas, você teve um olhar de, opa, eu vou buscar algo que vai me fazer crescer, que vai me trazer, que vai monetizar, que vai me trazer dinheiro. Como é que foi esse momento? Bom, eu comecei aprendendo pra mim mesmo, né? Que eu também estava querendo fazer um canal, então aprendi pra mim mesmo e as pessoas ao meu redor também estavam querendo aquilo. Só que eu tenho uma capacidade que eu boto como destaque em mim, que eu aprendo as coisas muito rápido. Eu tenho uma facilidade enorme para aprender rápido, só que também para manter é difícil. Eu tenho um ponto forte e um ponto fraco ao mesmo tempo. Então, eu aprendi muito rápido, cheguei num nível de qualidade muito bom em questão de semanas. E os meus colegas tentando também não conseguiram chegar naquilo. E como eu já estava nesse meio, é aquele famoso oferta-demanda. Tinha demanda, então eu podia fazer uma oferta, né? Então eu virei para meus colegas. O primeiro eu fiz de graça, 0,800. Mas aí eu falei, pelo amor de Deus, isso daqui tá me dando trabalho, né? Então eu preciso cobrar por isso. E na época eu não sabia nem fazer uma precificação, nem quanto cobrar. Então eu cobrei que na época até que era um valor legal, R$50, né? Para quem morava com os pais ainda, não estava fazendo nada da vida, 12 anos, 13 anos. Então, eu comecei a fazer para os meus colegas. E aquilo, quando eu percebi que podia ser uma fonte para mim, eu comecei a correr atrás de outras pessoas que podiam se interessar. Então, eu pegava um canal no YouTube ali, seguia, colocava um comentário ali, a pessoa entrava em contato comigo, eu fechava uma capa, um logo, e assim começou a máquina, né? Então, foi um pouco dessa forma que eu despertei para isso. E foi quando eu me deparei com uma frase que eu gosto muito, que na corrida do ouro ganha dinheiro de verdade quem tá vendendo a par. Né? Porque o ouro mesmo poucas pessoas vão achar. Poucas pessoas no YouTube que cresceram do jeito que cresceram e hoje estão famosas. Mas quem vendeu a par igual eu lá na frente, né? Poxa, muito legal. E hoje, Jonathan, o que você está fazendo, o que você está desenvolvendo? Lá você começou ali fazendo artes, né? E aí você foi crescendo, aprendeu sobre marketing. Sim. E hoje? Bom, hoje eu aplico as minhas soluções de marketing, mas para meu próprio empreendimento, que é uma empresa de capacitação comercial e inteligência artificial. É um projeto que tá para lançar ainda, né? Projeto que tá para lançar, mas hoje eu tô muito focado nisso porque desde cedo, como eu falei para você, né? Eu comecei mandando mensagem para as pessoas, fazendo comentário no YouTube, isso é um tipo de processo comercial, mesmo sem saber do processo, né? E dada toda essa experiência que eu tenho 8 anos, 8, 7 aproximadamente, só no marketing. Eu comecei como design, sim, e depois fui evoluindo nessa área. Então, eu me deparei que tem sempre um problema que é o marketing para a questão comercial. Porque imagina, o marketing até atrai as pessoas para você, mas você não tem um processo bem estruturado comercialmente. Você deixa aquela oportunidade passar. E aí vai ficar a guerra infinita que eu gosto de falar, que é a culpa do marketing ou a culpa do comercial, né? Então, só que hoje também a gente está no mundo de inovações. E hoje a febre é a inteligência artificial, né? Tá todo mundo falando disso, tem pessoa que ama e tem pessoa que tem medo. Então a gente adaptou os processos comerciais ao novo mundo. O que está sendo pedido no comercial hoje? Que é a parte de inteligência artificial. Porque às vezes uma pessoa bem capacitada com a inteligência artificial, ela consegue fazer o mesmo serviço que um setor inteiro. Demoraria às vezes dias para fazer, uma pessoa só capacitada consegue fazer em horas. Então, esse é um novo projeto que eu estou embarcando, que é a parte do comercial e inteligência artificial junto. Muito bacana. Inclusive, já vou falar aqui que eu estou junto nesse projeto. E a gente está desenvolvendo, né, esse trabalho juntos, unindo gestão, Sim. unindo venda e unindo inteligência artificial, né?
E me fala um pouquinho pra gente como que é esse processo da Sales Mind, o que ela traz, quais os benefícios. A gente sabe, porque a gente acompanha os empresários, Sim. que há uma grande dor dentro dos departamentos comerciais e muitas empresas não têm departamento comercial desenvolvido e se faz necessário desenvolvê-lo desde o início. Sim, com certeza. Né? Como é esse processo? Como é desenvolver esse processo aplicado a essa inovação que traz a inteligência artificial dentro aí de vendas? Perfeito. Bom, antes do processo em si, vamos explicar o problema. O problema começa na ponta, né? Às vezes as pessoas não têm realmente comercial bem estruturado. E o que chega a ser até contraditório, porque uma empresa pode parar vários setores menos no comercial. Ela não pode parar de vender, né? Só que ela também tem que vender do jeito certo. Porque às vezes a gente acha que tá tudo bem, só que quando a gente vai ver as oportunidades que a gente não conseguiu converter em um fechamento, a gente tá perdendo muito dinheiro. É muito dinheiro parado na mesa. É como se você estivesse rasgando milhares de notas de R$100, né? Então a gente tem esse problema. Por quê? Porque geralmente essas pessoas não têm um processo bem estruturado para a empresa. Deixa isso quando a empresa já tá grande, perdendo freio. Entendeu? Ou então pior, quando a empresa ainda não conseguiu crescer, tá quase quebrando e aí quer fazer algum milagre. Mas, gente, não existe milagre, existe processo bem feito, estrutura de empresa bem definida, correto? Então, o maior problema é esse. O maior problema são falta de processo e o segundo problema que a gente se depara é que tem até processo, mas não tem gente para executar esse processo. Ou gente que queira executar esse processo. Porque, realmente, vamos colocar, alguns anos atrás, eu tava fazendo o quê? Eu tava pegando meu celular, tava pegando uma lista de contato do Google, tava ligando, opa, fulano, tudo bem? Ó, percebi tal coisa aí na sua empresa e tudo mais, tô disposto a te fazer um diagnóstico gratuito, você quer? Aí a pessoa entrava comigo, fazia uma reunião e na reunião eu fechava com ela. E só que para eu chegar hoje, tendo um processo automático, eu tive que fazer essas ligações sozinho, um momento. Então eu sinto na pele o quanto que é chato. Só que é o chato, mas necessário. Se eu não tivesse feito essa ligação lá atrás, às vezes eu não estaria nem aqui. Eu não estaria com uma empresa, eu estaria trabalhando para outra pessoa. Correto? Então, é o segundo problema que a gente se depara. É a pessoa que não quer aplicar o processo. Então, esses são os dois pilares que geram uma ineficiência comercial. É a falta de processos e a falta de pessoas que queiram aplicar os processos. Tá? Mas um depende do outro. E aí que entra a solução da nossa querida Sales Mind, né? Que está vindo justamente para que a gente possa quebrar esse parâmetro e fazer a empresa escalar de verdade. E do jeito certo. Porque não adianta escalar no turbilhão, né? Tem que ser estruturado com processos e de uma maneira que cresça saudável, né? Então, como é que a gente aplica isso na vida das empresas? Bom, tudo começa com diagnóstico, né? A gente precisa, de fato, explorar a fundo onde que aquela empresa tá falhando. Eu gosto de falar que é o diagnóstico do balde furado. Onde que a empresa tá perdendo dinheiro. Onde que tá entrando por um lado, mas saindo por outro, ao ponto da empresa não conseguir crescer e ficar estagnada. Então a gente faz um diagnóstico 360 para identificar quais são os pontos críticos do processo, se tiver processo. Quais são os pontos críticos para a gente depois, de fato, vedar esse furo. Né? E não só vedar, como automatizar, blindar com a inteligência artificial. A inteligência artificial ela serve para escalar. Por quê? Ela substitui a pessoa que não quer se adequar ao processo. Porque imagina, vamos colocar, você como dono de empresa. Você contrata uma pessoa para você conseguir delegar tarefas que você não pode mais fazer, porque senão acaba perdendo dinheiro de outro lado. E aquela pessoa mais te dá prejuízo por não seguir o processo que você ou pagou caro ou mesmo demorou meses para acertar, e aquela pessoa não quer seguir. Então, olha que desperdício gigante, né? Então, aquela pessoa não é capacitada. O que gera uma pergunta muito interessante, Bruna, que é, a inteligência artificial vai me substituir? Se você é uma pessoa que não segue processos, a pessoa que é aquele famoso, vou dar 1% de mim na empresa, os 99% eu vou extravasar. Sim, a inteligência artificial vai te substituir porque ela trabalha hoje 24/7. Hoje eu coloco uma inteligência artificial no meu celular, no meu WhatsApp, o tráfego pago tá trazendo lead e ela tá aqui, só me passando quem quer fechar comigo. Já colocando na minha agenda a reunião. Já marcando a reunião. Exatamente. Então, assim, eu... Sem brincadeira, Bruna, foi 50 mil reais que eu patinei investindo em equipe e não me deu o mesmo resultado que a inteligência artificial. Então, o que eu fiz? Eu implementei a inteligência artificial, realoquei as pessoas que valiam a pena da minha equipe, que eram pessoas de destaques mesmo da equipe, para partes mais estratégicas. Hoje, né, a gente conta com SDRs e closers, né?
que é o SDR trazendo a demanda, marcando a reunião e o closer ali pronto para fechar na reunião em si. Hoje eu não tenho mais SDR. E os SDRs que eu tinha que performavam antigamente viraram closer. Passaram para um treinamento ali. E o que isso gerou para mim? Muito mais agilidade, a conversão muito maior, porque meia-noite eu tô dormindo, chega o lead inconveniente, né? E ele é bem atendido. E já tá na minha agenda tudo que eu tenho que fazer. Então, isso resultou numa economia gigante na minha empresa, que eu não fiquei patinando mais com pessoas e processo que não seja escalável, né? E além da economia, me deu muito mais agilidade e impactou positivamente na minha taxa de conversão. Porque o lead que chegava para mim era muito mais qualificado. Eu já sabia todas as informações dele, porque os meus SDRs, às vezes, estavam tão desesperados de marcar a reunião que eles nem lembravam de fazer uma ligação pro lead, de mandar uma mensagem falando assim: fulano, deixa eu entender um pouco mais sobre sua dor. Qual é o problema? Por que você está procurando a gente? Deixa eu entender um pouco melhor antes da gente se desenvolver para ter uma sessão mais personalizada, né? E não é só isso, né, Jonathan? Não faz o acompanhamento dentro do CRM. Para quem não sabe o que CRM é um programa, é um local, é um lugar. Pode ser no seu caderno, que pode ser... Claro que a gente não quer caderno, né, Jonathan? Misericórdia. Pode ser no Excel, ou a gente tem vários sistemas hoje de CRM que possa atender. Então, ali, você vai colocar as anotações, vai fazer um acompanhamento do relacionamento com o seu cliente, seu CRM. E aí, dentro desse CRM, você coloca todas as informações, que é o que você falou. Por que você procurou a gente? Quais são suas maiores dores? O que está acontecendo na sua empresa? Aonde eu posso te ajudar? Aonde eu posso trazer um real resultado para você, que você acredita que vai transformar a sua vida hoje? Então, todas essas anotações ali, são essas informações que são muito importantes para o closer, que é a pessoa que vai fazer a reunião e que vai fechar essa reunião. E o bendito do vendedor não preenche o CRM. Dentro dos atendimentos, inúmeros atendimentos que eu já fiz pelo Brasil, o perfil do vendedor é muito esse. Então, eu vejo que a inteligência artificial ela veio muito para ajudar, para auxiliar o vendedor. Porque o vendedor ele tem um perfil de ação, ele tem um perfil águia, como eu chamo, ou então um perfil tubarão. São pessoas voltadas para venda, pessoas voltadas para ação, para execução. E aí, para ela parar, ficar abrindo sistema, fazendo anotação, ela não faz, porque ela está ali empolgada. Então, muitas vezes ela já falou com uma pessoa, daqui a pouco ela já entra para outro contato, outro fechamento. Então, não tem esse acompanhamento do CRM. E a inteligência artificial, ela veio para trazer justamente para sanar essa dor dos vendedores, que é ali o preenchimento do CRM, trazendo todas as informações, tudo que a gente precisa para poder trazer o melhor serviço, fazer o melhor acompanhamento para os nossos clientes, né? Outra coisa também, tem a frase, né, famosa que diz que o que não pode ser gerenciado não pode ser medido. O que não pode ser medido, desculpa, ao contrário. O que não pode ser medido não pode ser gerenciado. Então, se eu não estou medindo o porquê que eu não estou fechando alguns clientes, se eu não estou medindo qual é a minha taxa de conversão, eu não consigo melhorar, eu não consigo acompanhar. Como é que é isso dentro da Sales Mind? Como é que é isso trazendo a inteligência artificial? O que ela ajuda nisso? E como que a gente tem essas informações para tomada de decisão muito mais assertiva, trazendo resultados muito mais assertivos? Perfeito, Bruna. Vamos lá. Então, realmente, a inteligência artificial... E olha, eu vou falar que realmente o meu perfil é vendedor, tá? Eu gosto de estar na reunião fazendo fechamento, comunicativo. Detestava preencher. Parabéns, hoje é dia do vendedor. Coisa boa. Então, o que acontecia? Justamente isso. Eu tinha pavor de preencher o CRM. Eu até organizo, mas uma vez na vida. Depois eu preciso que alguém organize para mim, senão... E hoje a inteligência artificial, como eu te falei, ao mesmo tempo que ela está atendendo, ela está preenchendo o CRM. Então ela identificou lá a pessoa, vamos colocar. A gente vai atender vários nichos. Aí a pessoa fala, qual o nicho da sua empresa? O nicho da sua empresa é contabilidade. Ela marcou lá, contabilidade. Já identificou o nicho. Fez uma pergunta que ela está seguindo ali e já marcou no CRM. E só para contextualizar um pouco mais, né, 70% dos fechamentos ocorrem não no primeiro contato que você tem ali. Entendeu? Às vezes você fala com a pessoa e nem consegue marcar a reunião, nem consegue agendar.
Só que você insistindo nela, que é o follow-up, né, o famoso follow-up, a gente consegue sim tá tendo uma taxa maior de tanto de fechamento quanto de agendamentos de reunião, né? E o CRM ele vem justamente para isso também. Porque, imagina, você conversou com uma pessoa e você não sabe nada dela. É aquilo que você falou, não tem como medir, né? Eu gosto de falar que empresário sem dados, hoje em dia, é como se você for para uma guerra, você até levou a arma, mas esqueceu a munição. Então, não faz muito sentido, né? Então, qual é o maior problema de não ter dados? Olha a diferença. Você entrou em contato comigo para fazer um fechamento. Você conversou com o meu vendedor já, meu SDR, ele já demorou um pouco de responder, você já não está tão proposta a fechar aquela negociação ou agendar aquela reunião. E aí vai acarretar no outro problema, que é o quê? Ele não vai marcar nada no CRM. Então, quando eu for dar um follow-up em você, eu não vou saber nada sobre você. Então vai ser uma coisa genérica. Eu vou virar pra você e vou falar: Bruna, tudo bem? Vi que você entrou em contato, vale a pena a gente voltar a negociar? Vai falar: mas você falou tal coisa, tal coisa, tal coisa. Você nem lembra que falou. Às vezes não é o mesmo vendedor que tá falando, não é o mesmo SDR, né? Mas agora imagina, você tem a etiqueta lá, Bruna, ela trabalha no escritório de contabilidade e ela falou com você nos últimos 3 meses. E a maior dor dela é que ela empacou nos 100 mil de faturamento. Ela não consegue escalar mais e ela quer escalar, entendeu? E para escalar ela precisa contratar mais vendedor. Que a IA pode resolver isso, né? Então, agora fica muito melhor eu ligar e falar assim: opa, Bruna, tudo bem? Há 3 meses atrás você entrou em contato comigo e você indicou que você estava passando por um problema na sua empresa de contabilidade, que você queria escalar, mas estava sempre travado no 100 mil e você não queria contratar mais pessoas, né? Porque isso também ia aumentar o seu faturamento, mas o seu gasto ia acompanhar, né? Então faz sentido a gente conversar sobre isso novamente, faz sentido a gente voltar a falar, porque eu tenho uma proposta para você. Então, o olho do lead já brilhou, já é um tratamento diferenciado. O vendedor sabe sobre o que ele está falando, ele lembra das dores que eu passei para ele, isso Exatamente. É muito importante. Exatamente, então você faz uma coisa que muitas das pessoas fazem genérico, né? E você faz algo totalmente personalizado, só naquilo, os pontos que você ganha. Por quê? A gente mal lançou o Sales Mind, a gente já fechou um cliente, né? Verdade. E você lembra como é que foi essa reunião? Eu falei: olha, imagina você ter um processo comercial e um vendedor tão bom quanto eu na sua empresa. Você acha que o seu resultado não vai aumentar? Então, o cliente na hora não quis saber de nada, pediu o contrato, efetuou o pagamento, e é assim que é. Então, por isso que a gente precisa ter os dados bem organizados, mas esse problema que você pontuou, ele é latente. A pessoa que está no perfil de venda, ela não quer preencher o CRM. E se a pessoa do perfil de venda não preenche o CRM, automaticamente temos que contratar outras pessoas para fazer. Então imagina, uma tarefa de uma pessoa a gente já multiplica. Tem que fazer 2 pessoas ali para estar realizando uma tarefa bem feita. Você imagina, um fazendo venda e ele passa a informação para o outro, aí o outro é que preenche, Sim. porque ele não consegue preencher. Exatamente. Então fica assim, além de dividir o processo, ele vai ter que... O que o vendedor vai fazer? Porque ele passou em 10 clientes. Aí ele vai entrar em contato com a pessoa que anotou com a central. Ah, veio para mim tal cliente. O que ele falou? O que eu fechei? O que eu combinei com ele? Ah, você combinou isso, isso e isso. Né? Não faz sentido esse processo, né? Jonathan, fala para mim, hoje, com, né, o avanço da inteligência artificial em diversos setores, qual que é a diferença da Sales Mind? Porque hoje a gente vê um monte de plataforma, né, utilizando inteligência artificial, com automação. Qual que é a diferença? Por que não as outras e sim a Sales Mind? Qual que é a diferença? Perfeito, Bruno. Eu vou fazer um comparativo que um tempo atrás, não sei se você já pegou algum caso parecido, mas já pegamos porque a gente tem clientes em comum que reclamaram disso. Que na época, quando surgiu o tráfego pago, por exemplo, tava todo mundo querendo aprender, todo mundo fazia 2 aulas no YouTube e começava a oferecer. Prometia sonho e não entregava nada. Né? Então isso gerou uma frustração gigante para algo que faz empresas venderem bilhões hoje em dia. É algo positivo e ninguém tem como debater contra isso. Porém, muitas empresas desacreditaram nisso por profissionais incapacitados, né? O maior diferencial que a gente tem na Sales Mind, primeiro, é uma equipe que está fazendo isso. Primeiro que a equipe veio lá do chatbot, então bem de antigamente, né, com as automações.
E desde 2022, finalzinho de 2022, ela já está surfando na onda da inteligência artificial. Então não é uma coisa que a gente escutou falar hoje. É uma coisa que a gente já está aplicando faz tempo nas nossas soluções. Então vocês não vão estar lidando com uma empresa que começou ontem, que vai aparecer milhares de coisas, a inteligência artificial vai responder de jeito que vocês não querem que respondam. Não, é uma empresa que já tem muito know-how de mercado. E além disso, a diferencial da empresa que aplica a inteligência artificial nos processos comerciais. A gente não só entrega uma ferramenta, a gente ensina a melhor prática com ela, a gente dá o caminho e executa junto com as empresas, né? Hoje, quando você compra uma mentoria, o que acontece? A pessoa lá fala o que você tem que fazer e te deixa sozinho. Hoje, você compra um e-book ou um curso, você assiste a aula, a pessoa te deixa sozinha. Hoje, você contrata o gestor de tráfego, ele te entrega o lead e te deixa sozinho. A SalesMind te acompanha em cada etapa desse processo, até a gente fazer uma validação junto do que funciona para a empresa, junto com a inteligência artificial. Então, por exemplo, algumas aplicações de inteligência artificial. Hoje em dia a gente pode gerar vídeos com inteligência artificial, fazer muitos criativos. Hoje em dia, vamos colocar com a Bruna. A Bruna é tarefada, gente. Para quem não sabe, a Bruna ela é 360. Então, como você é atarefada, às vezes você não tem tempo de postar um Reels ali falando toda hora, né? Eu não sei se você viu um pronunciamento do Trump, né, quando aconteceu aquela tragédia nos Estados Unidos e tudo mais, né, que houve, infelizmente, o assassinato de uma pessoa. Ele fez o pronunciamento, e para quem não sabe, aquele pronunciamento foi gerado por inteligência artificial. O Trump provavelmente estava de samba-canção na casa dele, tranquilo, curtindo a família, enquanto a IA estava representando o Trump com a voz dele, tudo certinho, lá na Casa Branca, bonitinho, falando, dando uma nota importante que ele não conseguiria. Imagina o trabalho que ele ia ter de ter que pegar o carro dele e tudo mais, ir para lá para gravar, se arrumar todo bonitinho, passar a maquiagem, que hoje eu esqueci, inclusive, passar a maquiagem para poder falar e dar uma nota nas redes sociais. Então, hoje em dia, ele resolveu esse problema com o IA. Essa é uma das aplicações. E para quem não sabe, hoje em dia a gente pode colocar, por exemplo, o ChatGPT, a gente conversa com ele dia após dia. Inclusive, entrar também ele, que a gente não sabe se vai ter revolução das máquinas. Então, o interessante é que a gente pode colocar o ChatGPT treinado do jeito que o seu vendedor atende para atender no seu WhatsApp. E qual é o diferencial? 24/7. Atendendo como se fosse o seu melhor vendedor. Agendando reunião ou até mesmo realizando venda. A gente tem uma inteligência artificial de farmácia, por exemplo, que ela já recolhe todo o pedido da pessoa, vê no banco de dados se tem disponibilidade daquele medicamento, já recolhe o pagamento e manda. Então, olha só. Nossa, que maravilha. Então, esse é um dos maiores diferenciais, né? E a inteligência artificial aplicada não só em uma etapa comercial, mas em todas. Até mesmo na própria capacitação do time comercial que a empresa pode ter. Porque a gente treina ela a utilizar a inteligência artificial, diversas ferramentas diferentes no dia a dia, o que vai dar muito mais produtividade para aquela pessoa e ela vai conseguir alcançar patamares maiores de informação, porque a IA ela tá trazendo, ela tá vindo para somar com a gente, não para substituir. Sim, sim. Vai substituir quem não se capacitar, mas quem se capacitar, inclusive, pessoal, vou cantar uma bola aí para vocês. Gente, o futuro é esse. Quando a gente passou da revolução industrial para a revolução elétrica, o acendedor de vela de poste foi substituído pelo eletricista, correto? Mesma coisa está acontecendo agora. A diferença é que você tem que se capacitar com inteligência artificial para que você receba até mais do que você recebe hoje. Isso aí. E a gente esteve conversando com uma médica, né, eu e você, e ela falou com a gente sobre esses softwares de inteligência artificial que fazem ali o atendimento. E a gente tem visto também de alguns que vão lá, responde, aí tem o digita 1, digita 2 para falar, né? Ou então dão respostas muito genéricas. Você sabe que está conversando com uma inteligência artificial. Como é que é a nossa inteligência? Perfeito, Bruna. Para fazer uma separação, né? O Disque 1 e o Disque 2 são os famosos chatbots. Né? Já funcionou, mas hoje em dia é péssimo. Imagina, você tá sem luz na sua casa, você trabalha home office, aí você tá lá tendo que discar 1, Disque 7, Disque 8, daqui a pouco passou 3 horas até você falar com a pessoa responsável, né? Então todo mundo tem pavor de chatbot. E algumas vezes não consegue, né? Na maioria das vezes, para falar a verdade. Então, assim, muitas pessoas já têm pavor de chatbot. E hoje em dia, a inteligência artificial tá vindo nas plataformas, como você falou, hoje em dia estão querendo
mostrar que é fácil ter inteligência artificial e tudo mais, mas não existe fácil. Existe simples, mas trabalhoso, né? Então, qual é o problema? A inteligência artificial, quando uma pessoa entrega, às vezes ela não entrega uma coisa humanizada. Então, a pessoa vai identificar que ela está falando com uma inteligência artificial. Por quê? É robotizado. Fez uma pergunta fora do script, a inteligência artificial já não sabe. Mandou uma mensagem de novo, pergunta o nome de novo. Então, não tem que perguntar, já conversou uma vez. Entende? Então, o maior diferencial da inteligência artificial da SalesMind é que ela é inteligente mesmo. Ela não é uma burra artificial, é uma inteligência artificial, né? Por quê? Porque ela é automaticamente treinada com os melhores dados da empresa. Então, vamos colocar, se você tem uma atendente que já performa bem na sua empresa, ela já tem um tipo de atendimento que funciona, a gente não precisa fazer um script do zero. A gente treina para se comportar igual a sua melhor atendente e ela vai se comportar igual humano. Tem uma clínica que a gente tem, uma clínica odontológica, que é o nosso case de sucesso, que essa clínica, ela tem uma paciente não, um lead, nunca fechou com a clínica, mas é a melhor amiga da IA. Toda semana fala com a inteligência artificial. Porque ela falou que não ia realizar a consulta e tudo mais, porque o marido dela adoeceu, foi pro hospital, aí a senhora explicou que estava orando, estava torcendo muito. A inteligência artificial identificou que aquela pessoa era religiosa e falou assim, amém, mas você pode ter certeza que Deus vai ajustar todas as coisas, tudo mais, tá? Olha, quando seu marido sair do hospital, você vem aqui compartilhar comigo, tudo mais. Você adaptou aquela situação como se fosse um humano. Muito mais, às vezes, muito mais com mais empatia do que um humano em si. Né? Então, com essa adaptação, a senhora até hoje acha que está falando com um humano. Então, eu gosto de falar. Né? Tem até cliente que vira para mim e fala assim, Jonatas, eu apresento como inteligência artificial? Não. Só se apresenta como se fosse uma secretária, uma atendente e tudo mais, normal. Porque a pessoa não vai saber. Se não for da área, não sabe. Rafael da Terrazzo, ele esteve aqui, ele falou que uma vez uma cliente, que ele tem uma inteligência artificial, não me lembro o nome, não sei se é Tereza. E aí, uma cliente foi lá, eu vim aqui trazer presente para a Tereza. Ele falou, não, a Tereza é inteligência artificial e ela não sabia. Então, eu acho que isso é muito bacana, porque traz essa humanização. Sim. Trata o cliente como ele gostaria de ser tratado, o que hoje, de fato, é o melhor comportamento que o empresário deve ter com os seus clientes. Porque, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Não, você não é como eu. O Jonathan não é igual ao Joel, não é igual ao Caio. Então, cada um gosta de ser tratado de uma maneira diferente. Eu, por exemplo, sou muito prática. Você falou que eu sou ocupada. Realmente, eu sou uma pessoa que faço várias coisas ao mesmo tempo. Hoje eu estava 5 horas da manhã, já estava me organizando para ir para o BNI, e lá a gente terminou, fui para casa, fiz o que precisava ser feito, já vim para cá para a gente gravar, e assim vai seguindo a semana. Né? Então, como que vai funcionar isso no meu dia a dia? Exatamente. Então, vamos lá. É justamente... Olha o nível de personalização que a gente pode chegar, porque o que diferencia uma IA que presta e uma que não presta é a hiperpersonalização. Por que foi levar um presente para a Tereza? Porque a Tereza se simpatizou com o cliente e atendeu do jeito que o cliente gostaria de ser atendido. A inteligência artificial, ela não está ali para seguir uma coisa sólida, ela está ali para seguir uma adaptação a quem ela está atendendo. Então, a partir do momento que ela vai se adaptar ao que você está falando, do jeito que você fala, o nosso nível mais avançado de inteligência artificial, ela identifica se você gosta de falar por áudio, por mensagem, e se for por mensagem, se você manda um textão grande ou se você manda mensagem separada. E ela te corresponde da mesma maneira, para gerar, né, espelhamento que eles falam, né, de espelhamento comportamental. Justamente, que aí vai identificar, né? A Bruna é mais prática. Exatamente. Ela gosta mais que vai direto ao ponto. Ela faz as perguntas, eu faço o levantamento das perguntas e atendo para ela poder resolver. Não, Jonathan gosta mais de conversar. Aí ela vai ser mais consultiva, entendeu? Ela vai, justamente, então ela vai se adaptar àquela realidade. E, por exemplo, no seu caso, que realmente você tem muitas tarefas, né? Assim como a maioria dos empresários hoje em dia tem muita tarefa, a gente tem que ser multitasker, né? É apagar incêndio dali para poder ir apagar o outro, correto? Então, uma coisa que me ajudou muito é que a gente programou uma inteligência artificial para lembrar a minha rotina no dia a dia. Então eu acordo, já tem uma inteligência artificial pitando no meu celular falando, hoje você tem isso e isso pra fazer, esses são seus compromissos do dia. Se eu quiser agendar uma reunião com a Bruna, eu mando o áudio e falo assim, agende uma reunião com a Bruna às 17 horas na terça-feira. E a inteligência artificial vai agendar direto na minha agenda e vai me lembrar
em todos os dias ali que eu tenho uma reunião com você. Secretária, né? Exatamente, uma coisa que você precisaria contratar uma pessoa, hoje em dia você não precisa mais. Então tem diversas aplicabilidades, e isso que vai influenciar no dia a dia. O que é mais importante? A pessoa que tem muitas tarefas, igual a Bruna, ela precisa otimizar o tempo dela o máximo possível. Então tem outra forma da gente fazer isso, a não ser com inteligência artificial hoje em dia, né? Uma coisa que a gente levaria horas. Eu vou contar um segredinho pra vocês, né? Hoje a apresentação dos meus empreendimentos, inclusive da Sales Mind, ela é gerada com inteligência artificial. A pessoa vê aquilo, ela acha lindo. Mas é uma inteligência artificial treinada, principalmente treinada, para gerar aquela apresentação por mim. Então uma coisa que eu que perdia tempo, eu ainda tenho essa síndrome de design um pouco, mesmo não gostando. Eu perdi às vezes 2 horas, 3 horas para montar uma apresentação. Hoje em dia com um prompt e um clique. E gente, prompt é você saber pedir para a inteligência artificial o que você quer. A inteligência artificial também não adivinha, né? Você precisa pedir com uma precisão para ela te entregar um resultado bom. Por isso que muitas das vezes as pessoas acham que as respostas, por exemplo, do ChatGPT são genéricas. Não é, tem que pedir do jeito certo, né? Esse assunto que você levantou, ele é de suma importância, porque tem muita gente usando de forma irresponsável. É muito importante ressaltar que na utilização para os negócios, você precisa saber do que você está falando, ter conhecimento para poder desenvolver o que precisa ser desenvolvido. Sim. Não é simplesmente, eu vou lá e vou... Já que o Jonathan é vendedor, né, e utiliza a inteligência artificial para fazer isso, eu vou entrar lá e vou fazer também. Não, porque o Jonathan tem o conhecimento de anos de mercado, onde ele consegue direcionar da melhor forma possível, através do conhecimento dele, do Jonathan, e com o auxílio da inteligência artificial. Sim. Então, é unir um ao outro, né? Então, a inteligência artificial tem sido usada por algumas pessoas de forma irresponsável. Vou te dar um exemplo aqui de forma responsável, por exemplo. Eu trabalho com recrutamento e seleção. No meu recrutamento e seleção, eu aplico uma ferramenta de perfil comportamental. Para mim é muito importante essa ferramenta. E eu entrego relatórios, eu faço relatórios, eu sempre fiz relatórios do perfil para que os meus clientes leiam esse relatório antes de conversar com o candidato. Então, ali tem todo um relatório. E eu perdia muitas horas fazendo esse relatório, na construção desse relatório. E hoje eu treinei uma inteligência artificial para fazer esse relatório para mim. Mas não é que ela está fazendo algo que foi criado do nada. Não. Eu precisei ensinar a ela como fazer, que, por sinal, muitas vezes ela errou e eu precisei corrigir. Sim, exatamente. E aí ela, me desculpe, obrigada por ter, né, trazido a resposta correta, então vamos corrigir. E ela vai ali corrigindo, e hoje ela está ali adaptada da forma que eu trabalho e para o que eu preciso. Sim. Então é muito importante ressaltar isso, para que não seja usado de forma inconsequente. Porque pode ser que ela te dê uma resposta errada, mas você, por não ter conhecimento, você não vai saber se está certo ou se está errado. E vai propagar o que não está correto, né? Exatamente, Bruna. Eu tenho até uma imagem que circula, né? Que é como você pedir certo a inteligência artificial, né? Que um rapaz pediu, faça o Palmeiras no estádio. E aí apareceu literalmente Palmeiras, entendeu? Árvore. A árvore apareceu no estádio. Mas é diferente de você pedir. Cria uma imagem do time do Palmeiras jogando em um estádio lotado de futebol. Aí já muda totalmente o contexto. E a inteligência artificial, ela entende com mais precisão e consegue te devolver uma resposta com maior precisão também. Então, o ideal é realmente você saber como pedir e aquilo que você falou. Treinar a inteligência artificial, saber que ela vai errar e você vai ter que corrigir ela. Porque o maior diferencial pessoal, se vocês tiverem que contratar um funcionário hoje, o que a gente tem que fazer com o funcionário? Treinar. A gente precisa treinar. A diferença é que a gente já tem aí 3 meses de experiência, né? Para treinar esse colaborador nosso. E para treinar esse colaborador, a gente vai ensinar algo para ele, onde que ele vai errar 1, 2, 3, 4, 5 vezes até pegar o jeito. A inteligência artificial não. Ela treina muito mais rápido.
aprende muito mais rápido e quando você corrige um erro dela, ela não bate na mesma tecla mais. Ela não erra aquele mesmo erro. Vai ter outros Nem vai erros. discutir com você, não discute não. Mas é assim, eu sempre fiz assim. Ela não tem ego nenhum, né? Ela simplesmente vai. Se bora que a minha inteligência artificial, até o próprio ChatGPT, né? Porque ele tem a mania de ser puxa-saco. Então eu viro pra ele e deixo bem claro, discorde de mim se necessário. Eu quero que você se baseie em dados e não no meu achismo. Tá? Tem coisas que eu falo com propriedade, tem coisas que eu peço opinião. E um segredo bacana pra gente fazer também é que quando a gente quiser alguma coisa do ChatGPT, é perguntar pra ele, fala assim, ó, me pergunte tudo que você precisa para me dar a melhor resposta possível. E ele vai te dar um formulário lá de pergunta, você responde, e a resposta que ele traz pra gente é muito melhor do que uma resposta genérica de que você só, por exemplo, me dá um relatório de tal coisa. De tal coisa o quê, gente? Uhum. Então, é interessante esse ponto também. As pessoas têm falado, não, o uso da inteligência artificial vai deixar as pessoas burras, as pessoas não vão pensar mais. Eu vejo super o contrário. Uhum. Porque você vai conversando ali com ela e você vai pensando em como fazer as melhores perguntas. Sim. Há muito tempo atrás, quando eu fiz um curso, deve ter o quê? Uns 8 anos mais ou menos, a gente trabalhava muito a forma de como fazer perguntas poderosas. Uhum. Você aprender a ser um bom perguntador. Sim. E isso é maravilhoso, porque isso te ajuda em várias coisas durante a vida, né? E você só é um bom vendedor quando você sabe fazer as perguntas certas, quando você sabe perguntar. E hoje é isso, a inteligência artificial, ela precisa que você faça essas perguntas. Então, eu acho que muito pelo contrário, ela te ajuda a pensar melhor, a desenvolver melhor o seu pensamento. Ela traz algumas questões que te fazem pensar que você não teria pensado e vai criando coisas novas, né? Agora, voltando aí para Sailor's Mind, vocês trabalham muito a parte de venda, de uso da inteligência artificial para ajudar na alavancagem, nas automações, mas também tem a parte de gestão, de preparo, de acompanhamento. Acho que esse é um dos grandes diferenciais que as outras empresas não entregam, certo? Certo, exatamente, Bruna, porque não adianta a gente falar sobre processos, sobre inteligência artificial, sobre geração de demanda, se não tem toda a outra parte bem estruturada. Né? Se não tiver uma gestão bem feita e uma gestão baseada no que realmente funciona, porque hoje em dia a gente tem um achismo fantasiado de gestão. Né? A pessoa acha que está fazendo algo saudável, mas no fundo a empresa dela está quase quebrando. Né? Então não adianta ter um sem ter outro. São coisas que são altamente necessárias para tudo funcionar. A empresa é um mecanismo com várias engrenagens. Se uma engrenagem não funciona, não tem empresa. E a gestão, ela é uma das engrenagens principais que fazem tudo rodar, né, na eficiência que deve ser rodado, né? Então, o principal é isso também, né? A gente ter uma gestão bem eficiente ali. E, bom, eu vou te dar um voto de palavra aí, Bruna, porque não tem pessoa melhor para falar de gestão do que você, né? Então, trazendo aqui para Sailor's Mind, né, que hoje é um projeto novo, entre aspas, né? É novo porque está nascendo aí como uma joint venture, mas são projetos já muito bem desenvolvidos de empresas que já desenvolvem em suas expertises há anos. Então, a gente traz a gestão, essa aplicabilidade da gestão na venda, traz também a parte de cultura de venda, o treinamento voltado para a venda. Então, hoje, não é só a aplicação da inteligência artificial e nem só os scripts, né? E toda a parte de estruturação de venda. A gente cria desde o início ali para empresas que não têm esse departamento comercial, que não tem uma estrutura comercial, mas a gente também entra em empresas que já têm. E a gente faz ali uma aplicação e um entendimento de como está a gestão hoje, tudo voltado para venda. Como está a gestão ali na área de venda, qual que é o faturamento dela hoje, no que ela pode melhorar, e a gente faz esse acompanhamento. Então, antes da gente entregar uma inteligência artificial que vai fazer a automação e fazer o atendimento ali, tem toda uma estrutura antes, né? E a gente vê que muitas vezes o cliente entra e fala assim, quando que a gente vai colocar a inteligência artificial? O cliente é ansioso. Calma, a gente precisa ter um preparo antes, que são o quê? As raízes.
Então, a gente precisa estruturar essa árvore para que quando ela dê frutos, ela esteja bem firmada. Senão, não vai dar frutos, né? Não dá nem frutos, não chega nem a dar frutos. Então, a gente estrutura essas raízes, entende as deficiências, que é o que você falou ali do furo no balde, né? Estrutura essas deficiências e vem ali depois fazendo com base em tudo que a gente já organizou e enxergou dentro das deficiências. Acho que esse é a nossa cerejinha do bolo exatamente. E o nosso grande diferencial hoje. Exatamente, porque a gente identifica onde está o gargalo e a gente começa a aplicar processos, né? E dentro desses processos, onde que no final chega a inteligência artificial, porque a inteligência artificial está ali para escalar. Porque imagina, Bruna, para que você vai ter uma inteligência artificial que atende 24 horas se você não tem pessoas chegando 24 horas no seu canal de aquisição? Para que você vai ter uma inteligência artificial para aumentar a sua taxa de conversão, sendo que a sua taxa de conversão às vezes está falhando por outro motivo? E o melhor de tudo, como que você vai saber se algo está dando certo ou se está dando errado se você não tem os dados de nada do que está acontecendo? Porque hoje a gente sabe, né? Vamos colocar um processo básico comercial. Lead chega, tráfego pago, vamos colocar, trouxe o lead. Aí o lead vai ser atendido pelo um SDR. O SDR vai agendar a reunião. Se não conseguir agendar, vai fazer os follow-ups. Vai preencher o CRM, vai colocar na agenda do closer. Vai continuar dando follow-ups para garantir que aquela pessoa compareça na reunião. Na reunião tem um possível fechamento. Ou então começa a fase de negociação. E talvez depois de entrar na fase de negociação vai ter um fechamento. E nisso você precisa ter um acompanhamento 360. Então você vê que precisa do lead chegar para o lead ser atendido pelo SDR, onde que hoje está entrando a inteligência artificial. Depois precisa de follow-ups para se manter aquela base de relacionamento, onde que a inteligência artificial também faz, é onde que ajuda a gente. Mas para isso ela precisou que o lead chegasse. Depois disso, o closer precisa de ter o lead agendado na agenda dele. Se não tiver, não tem reunião para o closer. Se não tiver reunião para o closer, não tem o fechamento, não tem a negociação. Então um pilar precisa do outro, né? Então a gente precisa corrigir toda a base, precisa estruturar se não tiver e corrigir se tiver, para que a gente possa aplicar as soluções mais inovadoras que o mercado está pedindo hoje em dia. Porque senão não tem gestão. O melhor resultado, né? Você falou aí sobre a briga entre comercial e marketing e gestor de tráfego, porque agora está tudo separado, né? E realmente isso acontece demais, porque às vezes o empresário fala assim, preciso e quero vender mais. E aí ele fala, vou contratar uma empresa de marketing. Aí ele fica com a empresa de marketing 1 ano e fala, meu Deus, não vendi nada, vou parar com o marketing. Eu vejo isso demais acontecer, Jonathan. E, eu vou contratar um gestor de tráfego, porque eu preciso aumentar o meu faturamento. Lê do engano. Sim. Porque ele ainda não viu a estrutura. Então, assim, eu costumo falar para os meus clientes, né? Calma, espera. Eu sei que todo mundo fala que a gente precisa muito do marketing, a gente precisa muito do gestor de tráfego, e isso é importante sim, mas esse não é o fator primordial, principal. Então, como que ele vai trazer esses leads para você? Como que tá? Você tem um departamento comercial para atender? Como é que está isso, né? O pessoal está preparado, está pronto? Ou você tem uma inteligência artificial, já que você trabalha sozinho? Como que vai ser isso? Então, essa briga hoje, que não precisa existir, ela tem que ser mais uma parceria, né, entre o marketing, o departamento comercial, o gestor de tráfego, para que todos ali trabalhem em prol do crescimento e o desenvolvimento daquela empresa. Mas, eu sempre digo, calma. Primeiro vamos estruturar as raízes, porque senão não adianta. Você vai se frustrar fazendo esse trabalho, e eu vejo isso demais acontecendo. O que você acha disso? Bom, não tem como a gente fazer uma plantação e esperar que ela dê bons frutos, sendo que a gente não preparou o solo antes, né? Como você falou, as raízes. Não tem como a gente pegar um avião cheio de passageiro se não tem uma pista de pouso, né? Onde que esse passageiro vai parar, afinal? Então, a mesma coisa serve para isso. Não adianta a gente ter o melhor marketing do mundo, tráfego pago, tudo mais, rodando de forma eficiente, sendo que a gente não tem um comercial para suportar aquela demanda, né? O cliente manda mensagem, fica ali no WhatsApp horas. E tem uma pesquisa do MIT que fala, na cara dura, olha, se você demorar mais de 10 minutos para responder aquele lead, que só vai diminuindo essa pesquisa, agora já está em 5 minutos. Demorou 5 minutos, porque o mundo está cada vez mais imediatista, né? Se você demorou,
a chance de você fechar com aquele lead ali já cai em 80%. Entende? Então, só te sobra 20% que as pessoas já negligenciam. E isso, pessoal, é dados, isso é gestão. Por que é gestão? Porque cada etapa dessa é uma etapa de cadência. Então, chegou 100 leads para mim. Desses 100 leads, 30% era qualificado. Né? Desses 30%, mais ou menos uns 15 gerou uma reunião. Desses 15, eu fechei com mais ou menos 7%. Então, se você não tiver esses dados, você não sabe se é o marketing ou se é o seu comercial. E aí que começa toda a briga. E briga sem fundamento, porque ninguém sabe de onde que está vindo o problema. A partir do momento que você tem os dados e sabe de onde que está o seu problema, por exemplo, às vezes a sua taxa de conversão não está boa, a reunião não está virando fechamento. Então, a taxa de conversão daquele closer, às vezes, não está tão bom. Entendeu? Não está tão boa. Às vezes, você não consegue ter muito agendamento de reunião. Mas por que a gente não está tendo uma boa taxa de agendamento de reunião? Será que é o lead desqualificado ou atendimento desqualificado? Ou agendamento, SDR desqualificado? Porque você vai puxar lá, tá respondendo todo mundo no tempo certo, tá fazendo perguntas exploratórias, tá conseguindo fazer todo o agendamento, tá dando uma experiência boa pro cliente? Tá, então lead desqualificado. Não tá, precisamos ajustar o comercial. Uhum. Então a gente consegue identificar aonde que está a brecha. E quando você sabe, né? Tem uma famosa frase que se você sabe exatamente o problema que você tem e você consegue escrever ele no papel, 50% dele está resolvido. Mesma coisa, se você tem os dados e consegue botar os dados certinho no papel, você sabe onde que está o problema. Logo, você sabe como resolver o problema de forma mais eficiente. Você sabe onde que você deve buscar uma solução. Entende? Então é muito disso que a gente traz dentro da Sales Mind, né? É não só ter todo esse processo que eu falei, não só ter um processo que realmente funciona, aplicado, com inteligência artificial também, mas vindo lá das raízes que você falou, mas como analisar e fazer uma gestão de toda essa base que a gente está criando juntamente ao cliente, correto? Então, esse é um dos tópicos chaves da Sales Mind, onde que a gente está trazendo aí para dar uma pancada no mercado, né? Trazer uma diferenciação, acho que esse é o segredo, né? Jonathan, se você encontrasse com um CEO que pudesse transformar a sua vida e você precisasse apresentar para ele a Sales Mind em alguns minutos. Olha o desafio. Botar aí o pitch de elevador. Você tá ali, você precisa fazer um pitch. Uhum. Apresenta a Sales Mind aí pra gente. Bom, quer que eu fale para você ou para a câmera? Fala para a câmera. Tá bom. Vamos colocar que vocês são empreendedores e eu tô apresentando a Sales Mind. Então a primeira coisa que eu falaria para vocês é que muitas das vezes vocês estão perdendo dinheiro ou deixando de ganhar dinheiro por processos bobos que vocês não implementaram na empresa de vocês. E às vezes vocês nem têm ciência disso. Se você não tem dados, você não tem nada no mercado. E é isso que te impede de você ser uma empresa. É o muro entre você ser uma empresa grande e uma empresa pequena. É os dados que você tem e a forma que você manuseia ele através da gestão e escalabilidade. Então a Sales Mind ela veio justamente para que ela possa te ensinar e aplicar juntamente a você processos que realmente funcionam com as maiores tecnologias do mercado da atualidade e te ensinar a metrificar cada etapa, identificar as falhas e o gargalo da sua operação antes que ela comece a coçar no seu bolso. Porque a maioria dos empresários que chegam muitas das vezes é como a Bruna falou, querendo milagre, né, Bruna? Verdade. Então, marketing não faz milagre, tráfego pago não faz milagre, mas agora uma empresa bem estruturada te leva aonde você nunca imaginou que estaria. É isso que diferencia a empresa pequena e a empresa grande. É que uma leu os dados, identificou os gargalos e a outra negligenciou os processos. Bacana, onde eu assino? Vou comprar. Já fez melhor, assinou logo um contrato de sociedade, né? Jonatas, meu olho brilha porque eu acho muito bacana ver uma pessoa da sua idade, hoje você está com 24 anos, já desenvolvendo, estudando, trabalhando, já tem até família, né? Já. Então isso é muito, muito gratificante de observar. Bato nessa tecla, a gente tem muitas pessoas boas no mercado, pessoas que estão desenvolvendo soluções, pessoas da sua idade que estão transformando a sociedade hoje. A gente não precisa focar só no que é ruim. É claro que nós empresários precisamos olhar também o que está ruim, a gente precisa entender. A gente não pode tapar o sol com a peneira, fechar os olhos e achar que está tudo lindo e maravilhoso. A gente sabe quais são as dificuldades dessa geração, mas também
qual é a parte boa e tanta gente bacana que está vindo aí. Para mim é um privilégio hoje a gente poder estar trabalhando juntos. Estou gostando muito dessa nossa parceria. Espero que ela tenha aí muitos anos vai ter. De funcionamento, de aplicabilidade, de parceria mesmo. E deixa um recado aí para os empresários, para o pessoal que está em casa. O que você, Jonathan, empresário, pai, vendedor, o que você deixa aí de mensagem para o pessoal de casa? Pessoal, primeiramente é a gente buscar a capacitação e evolução. Por quê? Porque quem não cresce, não estuda, o empresário, a vida nossa é sempre estudando, tentando melhorar, trazer novas soluções, novas inovações. E quem não faz isso, infelizmente, fica para trás. As grandes empresas já estão fazendo, então não tem motivo da gente aqui, que muitas das vezes está no início, está pequeno, não está correndo atrás dessa inovação também. Não é um bicho de 7 cabeças. Na pandemia, muitas pessoas fecharam a porta porque não quiseram vender online. Então, isso está acontecendo. A gente está na nova revolução. É o novo comercial. É a nova inteligência artificial. A gente está passando por isso agora. E quem não correr atrás de se capacitar e de aplicar os novos processos comerciais vai ficar para trás. Então, a dica que eu dou para vocês é buscar inovação e capacitação da sua equipe. E a SalesMind está aqui para somar com isso. Obrigada, Jonathan, pela sua presença. Obrigada a você de casa por estar com a gente em mais esse episódio. Se você ainda não segue a nossa página nas redes sociais, @Mente Empreendedora na TV, também você pode assistir no YouTube, no canal do YouTube da TV Cidade. E te vejo no nosso próximo episódio de número 8. Até lá!